Opa, ao vivo aí, Matheus. É hoje. Beleza, live stream zone. É hoje que eu vou Então, saber qual é a vontade de Deus para minha vida, Matheus. calma lá que ainda não chegamos Não? tanto. Eu fui informado, né, essa semana aí que faltou eu tratar ali dos últimos trechos do capítulo 2, até mesmo porque um capítulo um pouco denso, a gente não falou de tudo que tinha para falar. Como nós não temos pressa, nós vamos concluir aí o que nós falamos. Começamos a falar na semana passada, e na próxima semana a gente vai saber qual é a vontade de Deus. Mas hoje acho que a gente pode usar o tempo aí para debater algumas ideias que não foram debatidas e esclarecer algumas coisas. Porque o capítulo por ser denso, né, a gente tratou de muitos assuntos, talvez a coisa ficou parecendo um pouco confusa, que na verdade é um pouco confuso, mas a gente vai ver como que as coisas foram se clareando. Antes de nós adentrarmos nas nossas discussões, eu vou pedir que algum irmão em Cristo ore ao Senhor aí para começarmos. Vamos orar então, irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui na tua presença, nessa reunião aqui da mocidade, com o propósito de buscarmos instrução que vem do alto, também usando esse material que expõe a tua palavra. E traz também, ó Deus, essas questões teológicas para a nossa reflexão. Abençoa, Pai, esse momento, abençoa essa transmissão. Fala conosco também a cada dia, usa essas considerações para nos levar a refletir durante o dia a dia, nos dando sabedoria, e que também seja um momento agradável e que seja para a tua glória, ó Pai. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, parece, né? Eu não sei qual é a impressão de vocês, assim. Antes de a gente entrar no detalhe do livro, alguns parágrafos que eu vou querer ler aqui para a gente discutir, e vamos discutindo aos poucos. Eu não sei o que parece para vocês, assim, mas talvez a coisa, aparentemente, né, essa discussão sobre as vontades de Deus parece um tanto quanto enquanto discussões puramente acadêmicas, que não tem, sei lá, fruto nenhum ou aplicação nenhuma para a nossa vida. Não é. O autor depois vai falar sobre que isso, de fato, que isso, na verdade, quando feito da maneira correta, né, isso vai impedir que a gente caia em alguns erros na nossa vida cristã. Só que o que é que vocês acham, assim, antes de eu entrar na questão, o que é que vocês acham disso, né, de a gente passar aqui, nos dedicarmos aqui, sei lá, 2 horas semanais para entendermos melhor como funciona a vontade de Deus, se isso é uma coisa sem proveito, ou esse estudo teológico aqui tem algum proveito da piedade, né? Prático. E aí, irmãos, participem aí. Cadê Emerson? Tá conseguindo, Emerson, nos ouvir, participar? Meninos aí, Gisele, Nath, irmã Erlaine. Sobre isso que Matheus falou agora, eu acho que sim, é importante nós buscarmos conhecer, né, a vontade de Deus. Como o autor ele fala no livro, né, a vontade de Deus ela nos leva a obedecer os mandamentos e nos leva à oração. E como cristãos, esse é o caminho que nós devemos seguir. Então, como o Senhor ele nos leva, a oração nos leva a obedecer os mandamentos segundo a sua vontade. Então, acho que como cristãos, nós devemos conhecer a vontade de Deus e como ela se destaca na sua palavra. Alô, alô, estão me ouvindo? Sim. Sobre o que o Matheus estava falando aí, né? Sobre a importância, né, de conhecer a vontade de Deus, mas da gente entrar nesses assuntos, né, que são um pouco difíceis, são extremamente teológicos, né?
eu acredito que embora seja um pouco difícil, um pouco complicado para nós, né? É muito importante no sentido de que o autor ele está nos dando os fundamentos, né, para tudo aquilo que ele vai aplicar nos próximos capítulos, né? Então, para mim, eu acho que é algo inevitável a discussão teológica, visto que é um assunto que é tão delicado, né? A vontade de Deus, porque não é algo simples de se entender, mas é algo elementar para as nossas vidas como cristãos, né? Precisamos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, né? E não tem como a gente fugir da importância de nós debatermos os assuntos assim na questão fundamental, né? Acho que as questões teológicas, os debates teológicos, eles moldam muito a forma como os cristãos veem e praticam a vida, né? Então, acho que é importante, sim, que nós nos delonguemos aqui, como o autor faz, em assuntos teológicos, em debates, em opiniões, né? Porque o cristianismo ele faz parte da história e durante a história nós tivemos muitas opiniões aí diversas. E no meio de toda essa confusão de opiniões, a gente precisa ordenar, né? Aquilo que se encaixa com o texto bíblico. Então, é isso. Então, Matheus, eu entendo assim, né? Para um conteúdo ser abençoado, para nossa piedade, de fato depende da graça de Deus, né? E da nossa parte, cabe orar, pedir graça, né? Orar, pedir a Deus que use esse conhecimento para produzir algo bom em nós, né? Nós precisamos pedir a Deus, pela obra do Espírito, né? Que esse conhecimento venha produzir quebrantamento, humildade, né? Que não venha, pelo contrário, produzir soberba, arrogância. Muita gente discute doutrina, principalmente essas questões da soberania de Deus, e às vezes é perigoso, sim. Essa pergunta é interessante, porque é perigoso, sim, nós sermos tomados de pensamentos carnais, né, no estudo teológico. Nós somos pecadores, né? Então, assim, eu entendo que todo conhecimento, ele, claro, o conhecimento verdadeiro, genuíno, vem de Deus, vem da palavra, ele deve vir para o nosso intelecto, em primeiro lugar, mas pela obra do Espírito, para que ele venha produzir um bom efeito em nosso coração, de fato é importante uma atitude adequada, piedosa. Então, e também que Deus queira abençoar também, né, esse conteúdo. Então, é possível sim alguém ter um conhecimento racional das doutrinas, né, do que a Bíblia diz, e isso não mudar a vida da pessoa. Então, essa pergunta sua, ela é pertinente, né, e isso é um desafio para nós, né? Então, um desafio realmente para nós, porque, veja, a gente está lidando, a gente falou aí sobre decretos de Deus. Então, imagine, nosso destino está nas mãos de Deus, a gente vai tentar resolver esse tipo de questão aqui. E aí, isso traz conforto ao meu coração ou terror, né? Então, porque eu sou um pecador perdido por natureza. Então, o que é que eu mereço da parte de Deus por natureza? Então, eu entendo realmente que a gente deve se aproximar de todo estudo teológico, de todas as doutrinas, né? Numa atitude como a gente fez, a gente orou, né? A gente orou no começo, né? A gente pode aqui, é um momento descontraído, a gente pode também, assim, nos confraternizar aqui, tudo, é um estudo de mocidade, mas de fato essa seriedade, esse questionamento, ele é muito válido para que a gente não venha ter um conhecimento que não venha produzir algo bom, né? E não é o nosso propósito. Então é interessante, sim, viu? Na minha opinião, a gente tem que orar e pedir graça a Deus e tornar esse conhecimento algo válido, né, para a nossa vida, algo frutífero.
É isso mesmo, assim. É assim. Uma coisa que falemos. Não, questão do que eu tava falando, né? Do porquê é importante a gente não se distanciar, assim, a gente começar, né, por essas questões difíceis, teológicas, que exigem mais, né, mais reflexão e mais atenção, né, em termos e tal. É porque aquilo que o autor ele tenta falar no começo do livro, né? No primeiro capítulo que a gente viu que a confusão evangélica, muito grande parte da prática, né, dos evangélicos modernos, dos evangélicos de hoje, refletem nessa confusão teológica, né? Porque muitos evangélicos estão aí procurando uma vontade escondida de Deus e tal, como o autor fala no primeiro capítulo. Isso é resultado, né, de uma falta de profundidade teológica ou uma teologia equivocada, né? E por isso que eu vejo assim como importante o que o autor também está fazendo no livro, né, é se deter um pouco nessa discussão aí um pouco difícil, né, nesses primeiros capítulos. Então, Emerson, mas esse tipo de esse aí é um mau conhecimento, né? Esse conhecimento aí das pessoas que estão procurando, na nossa perspectiva, né, é um conhecimento realmente danoso em si mesmo. Acho que o que Mateus está questionando aí é de modo positivo mesmo, assim. Mesmo esse conhecimento, pelo menos foi o que eu entendi, né? Mesmo esse conhecimento correto, esse conhecimento adequado aí, realmente não é só um academicismo, e não, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente deve se cuidar assim, ter uma atitude piedosa. É possível sim a pessoa se acercar do conhecimento, não de forma piedosa, mas de forma estéril, né? Então, mas assim, esse outro tipo de conhecimento aí da confusão, aí já são heresias, né? São conhecimentos a ser combatidos. Aí realmente concordo com o Emerson que para que a gente chegue a um tratamento saudável desses erros, a gente tem que lançar o fundamento intelectual mesmo, né? Para poder termos fundamentos para poder combater. Mas eu entendi por aí. Diga lá, Matheus, se é isso mesmo que você quis dizer aí. Então, desses dois sentidos mesmo, assim, porque se de um lado esse negócio da confusão evangélica é uma tolice, né, é uma prática equivocada, de outro lado, né, para a gente combater esse tipo de atitude, a, a gente vai, alguém, digamos assim, alguém vai ter que se debruçar sobre o assunto, né? E era o que, assim, o que os reformadores faziam, né? Parece que o pessoal mais antigo, né? Os reformadores, eles não tinham problema nenhum em passar longo tempo se debruçando sobre determinado assunto, que isso sempre, de algum motivo, eles acreditavam que isso é proveitoso. Então, assim, por que eu trago essa discussão? Porque dentro da igreja, né? Que assim, nós estamos estudando aqui, só que estamos estudando no seio da igreja, nós não estamos estudando dentro da academia. Estamos aqui na reunião dos jovens, da mocidade, mas no seio da igreja, né? Sobre a bênção da igreja. E, de fato, eu julgo assim que é proveitoso mesmo, né? Porque alguém vai precisar se debruçar sobre o assunto para esclarecer as dúvidas, as dificuldades, até para poder combater as heresias, e essas coisas não vão acontecer se a própria igreja não tratar isso como relevante. Porque pode parecer maçante, trazer uma dificuldade, mas eu penso que é proveitoso, sabe? Eu penso que é de grande proveito, sim. É lógico que quanto mais a gente se aprofunda em um assunto e a gente tem que pedir mesmo graça ao Senhor para que essas coisas não venham ser
né, se tornar tropeço, né? Como os fariseus lá, eles sabiam tanto, mas tropeçaram no que era o mais importante. Mas eu acho que essas duas questões aí que Emerson trouxe o senhor, e o pastor, o senhor também trouxe, acho que realmente são coisas a gente ponderar. Vocês me ouviram bem? Minha internet aqui apareceu meio amarelinha. Fiquei com medo. Vocês estão me ouvindo, né? Eu estou ouvindo aqui, Eu tô ouvindo sim, Zé. tá meio travando um pouco, mas eu não sei como é que vai ficar na transmissão lá, né? Como é que tá. Mas chega, dá pra gente entender o argumento. Então vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Por que eu estou trazendo essa discussão, né? Porque o autor vai falar um pouco sobre isso, e nós ainda vamos nos deter aí em um pouco de minúcias antes de passarmos para a próxima etapa. Porque qual é a ideia, né? A gente ir eliminando um pouco essas dúvidas que podem aparecer e que o livro vem falar. Nós falamos muito na semana passada sobre que, ao que parece, o autor nesse capítulo ele já está mostrando algumas divergências, né, teológicas de alguns certos autores, mas ele vai falar como que a reforma abordou o assunto, os reformadores foram abordando o assunto e sempre o assunto, quando se foi abordado o tema da vontade de Deus, os reformadores sempre fizeram essa análise, digamos assim, dualística, né, entre uma vontade que aparentemente é aquilo que o Senhor requer de nós através dos mandamentos e uma outra vontade que que talvez seja oculta, só que como uma maneira de conciliar as duas, né? E, e isso, de fato, nos chama a observar melhor, porque, assim, a doutrina lá do Sola Escritura vai dizer que toda Escritura, de fato, é verdade e ali não existe contradição na Bíblia. E aí, como conciliar algumas coisas que são aparentemente contraditórias? Principalmente a ala mais calvinista, né? Em vista que era muito atacada por essa visão da predestinação, que sempre foi muito polêmica. Como que os reformadores abordaram esse assunto? E isso tem muito a ver também com esses conceitos acerca da vontade do Senhor. E foi um tema que precisou ser estudado, ser abordado, que vai clarear na nossa mente, né, como que a gente concilia coisas que na Escritura são aparentemente contraditórias. E é exatamente sobre isso que eu queria começar falando, que, na verdade, não há contradição na Escritura acerca da vontade de Deus. E eu queria ler um parágrafo especial aqui da página 37. Se vocês tiverem em mãos o livro aí, página 37, acho que é o segundo parágrafo. Já para a gente trazer aí para a gente debater sobre o que está falando aqui. Todos em mãos? Posso ler aqui o parágrafo 37? Me lembrei de uma coisa, né? Esse vídeo tá para toda a internet. Talvez o pessoal que está aí assistindo em 2035 esteja boiando. Nós estamos falando desse livro, que vai aparecer invertido aí, né? Mas o livro é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do pastor Heber Campos Júnior. Então, se você está aí em 2035 assistindo esse debate, você pode buscar as suas referências nesse livro aqui. Beleza. Então, página 37, no segundo parágrafo. Quem deseja é um só, e ele não pode querer coisas contraditórias, falando acerca de Deus, né? Deus não quer coisas contraditórias. Sua vontade difere com respeito aos objetos, né? Mas Deus não estabelece preceitos contraditórios. Aí ele bota em parêntese aqui. Deus não estabelece não matarás e matarás, né? E também Deus não faz planos que se excluam,
né? Deus não estabelece salvar e não salvar a mesma pessoa. Então, as distinções servem para esclarecer como o objeto daquilo que Deus quer, isto é, da sua vontade, pode ser diferente. Então, o que aparentemente pode parecer contraditório na Escritura é explicado nesse sentido, né? De que nunca é contraditório quanto ao objeto da vontade de Deus. Ele fala dos preceitos, né? Dos mandamentos. Não existem mandamentos contraditórios, mandamentos que se excluam, né? Como não matarás. E não existe planos e decretos que se anulam. E é a partir dessas duas distinções que o livro vai se caminhando daqui até o final do capítulo, e depois, no próximo capítulo, é que ele vai, de fato, entrar mais detalhadamente sobre os dois tipos de vontade. Mas, né, parece que vai se caminhando aqui nesse sentido. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Então, Matheus, a dificuldade é justamente porque quando as pessoas começam a levar as últimas consequências às coisas, né, a pensar de modo lógico, isso é uma dificuldade também. A gente não é treinado em lógica na nossa educação, mas pela lógica, então, Deus quis a queda, e quis mesmo, está no seu decreto, né? Mas ele, ao mesmo tempo, não é o pecado, é a quebra, é ir contra a vontade dele. Mas da perspectiva do plano, né, do decreto, não tem como Deus querer e não querer, ter decretado e não ter decretado, né? Então, de alguma maneira, não pode haver vontades contraditórias, né? Estava no decreto, que é a vontade de Deus, que aconteceria. Né? Mas dentro dos preceitos, o preceito era não comer e pronto. Né? Não era coma ou não coma, né? Só era um. Então, dentro dessas esferas da vontade que a gente vai ver mais na frente, né? Mas, pelo menos assim, para explicar, eu acho que eu tenho que falar um pouco isso. Dentro da esfera do preceito não há contradição, nem dentro da vontade de Deus não há contradição. Né? Então, ele tem um plano que é a vontade dele. Ele está cumprindo esse plano perfeitamente na história. Então, a gente não vai encontrar contradição na vontade de Deus. Porque, na verdade, os ímpios, eles trabalham muito isso, né? Em cima das aparentes contradições da Bíblia. Então, os ímpios gostam muito de desprezar a palavra de Deus, tentando apontar essas aparentes contradições. Ele vai falar isso aqui depois que ele dá o exemplo, porque às vezes a discussão pode ser abstrata e a gente pode pensar assim, vamos ver na Bíblia onde é que tem isso, né? E ele fala esse texto depois que ele fala do caso de Abraão, né? Só para a gente ressaltar e entrar no contexto, que a gente falou um pouco na semana passada. Qual foi o caso de Abraão? Deus determinou que Abraão sacrificasse seu filho. Mandamento. A gente pode entender isso como mandamento do Senhor, né? Era o mandamento. Deus ordenou, faça isso. Só que, em outro sentido, Deus impediu que isso fosse feito. Era uma prova, né? Era uma provação. Deus deu um preceito para Abraão, mas quando você olha da perspectiva que a Bíblia já nos mostra, não era a vontade de Deus que Isaac morresse. Sim. Isaac não ia morrer, mas Abraão foi provado. Deus deu e a prova foi, Deus deu um preceito, e aí Abraão vai obedecer, ele vai amar mais a Deus do que o seu filho, mas desde sempre fica claro, para quem vê de uma perspectiva ampla, né, a gente que já vê a história como um todo,
que Deus não queria. E Deus nunca pediu, né? Interessante que Deus nunca pediu sacrifícios, né, de seres humanos e tudo. Mas ali foi um preceito muito específico, né? Para Abraão. Então, mas não há contradição aí. Deus não queria a morte do rapazinho, né? Exato. Deus deu Não um há. preceito, né? Mas, digamos assim, não há contradição nisso. A vontade de Deus não era que Que o rapaz morresse, né? Que Abraão matasse realmente. Era verificar o que estava no coração, né, de Abraão. Emerson, Diga lá, Emerson. Pode falar. será que Emerson tá e mudo? aqui a gente Ah, pronto, fale. Tô voltei. ouvindo. E aqui a gente volta à pergunta, né? Que eu também fiquei um pouco em parafuso, eu tentando entender um pouco. Eu queria saber um pouco da opinião daí do pastor, a opinião do próprio Mateus também, né? Que aqui ele faz, ele dá a distinção dele, né? Ele fala na página 35 e na 37 também, que o Mateus acabou de ler. No primeiro parágrafo da página 35, ele fala: as distinções são feitas com base nos diferentes objetos, né? Eu até grifei aqui essa palavra objetos da vontade, mas a vontade é uma só. Então, acho que a máxima que ele estabelece aqui é que, tanto na visão de Calvino, né, como ele vai falar um pouco para baixo, que a vontade de Deus, ela não são várias vontades, né? Ela é só uma vontade e que ela se divide em várias bifurcações aí com base nos diferentes objetos, né? E aqui ele vai também falar, na página 37, o final do texto que Mateus leu, né, que diz: as distinções servem apenas para esclarecer como o objeto daquilo que Deus quer, isto é, da sua vontade, pode ser diferente. Como é que a gente poderia entender aí essa questão de a vontade ela é distinta com relação ao objeto, né? Queria entender um pouquinho melhor essa colocação dele, do autor, né? Às vezes os irmãos podem ter entendido melhor do que eu. Então, assim, eu entendo que quando você está falando, é porque ele vai falar no próximo capítulo, né? A questão do decreto, a vontade decretiva, né? Então, a nossa confissão, a nossa confessionalidade aí, quando ela fala dos decretos eternos de Deus, apesar de estar no plural, né, o capítulo 3 da confissão de fé é dos decretos, mas há um sentido que é um decreto, porque é um decreto que abrange tudo, é uma vontade, é um plano todo abrangente, só que para a gente entender, a gente divide para a gente entender, mas na mente de Deus tá tudo conectado, tá tudo perfeito. É que nem aquela ilustração do tapete, né? Quem vê o tapete quando está sendo feito pela parte de trás não entende nada. Mas depois que o tapeceiro termina e você vê do outro lado, você percebe que tá tudo no lugar. A obra tá toda bem feita, né? Então, o plano, a vontade de Deus, ela é unificada nesse sentido, ela é perfeita, ela é uma. Né? Mas quando a gente vê ela sendo executada, dependendo do objeto, da circunstância, do tempo, aí a gente vai ver ela de uma perspectiva específica, né? Aí a gente vai usando essas linguagens aí para a gente tentar entender essas coisas. Mas a vontade é uma. Sempre é a mesma e não muda. É imutável. Né? Então a gente ora, mas a gente sabe que a gente ora, mas vai ser feita a vontade de Deus sempre. Mas a gente ora ao mesmo tempo. E Deus escolheu, dentro do seu plano, que ele consideraria essas orações. Ele ouviria. Mas sempre acaba cumprindo, né? O plano é sempre unificado. Entendeu? Então a gente usa esses termos, vontade, né, condicional, vontade absoluta, vários termos aí, mas eu quero crer, assim, pelo menos eu entendo, né, que ele está querendo dizer que a gente tem que ter cuidado para não achar que são várias vontades contraditórias.
São várias vontades confusas, né? Então, acho que a ideia de dizer que não é contraditória, né, é salvaguardar essa ideia aí de que Deus não é confuso. A gente que fica confuso, né? Diante de tudo isso aí. Mas para Deus, não, tá tudo muito, muito tranquilo na mente de Deus. Sim. É que a nossa dificuldade está justamente o nosso raciocínio, né? Sempre querer estar dentro da perspectiva lógica, né? Que a gente aprendeu durante toda a vida sobre, né? E só que é uma coisa que vem lá da filosofia grega, né? Sobre essa coisa da lógica, mas o raciocínio do Senhor é muito mais elevado, não é como assim a gente prescrutar em último nível, né? Aí, o que que a gente, assim, o que que a gente, o que é que a teologia vai fazer, né? Bom, a verdade, a escritura é a verdade, é a palavra de Deus. E como que a gente concilia uma coisa e outra? E aí vem as categorias, né? Das distinções para tentar categorizar e facilitar a nossa compreensão. Porque a gente assume, por pressuposto, que a escritura é verdade, né? Mais uma hora a escritura parece dizer uma coisa, e depois outra hora parece dizer outra, só que a verdade é que não há contradição nisso, mas há uma dificuldade nossa de compreender, né? A questão da soberania divina e responsabilidade humana, né? A mesma coisa. Deus é soberano, mas o homem é responsável, só que Deus, nos seus eternos decretos, tudo decretou de uma maneira tal que o homem não deixa de ser responsável. Como é que isso funciona, a gente não sabe, mas é como o Chicó lá do Auto da Compadecida, só sei que é assim. Eu não Ele sei diz como é aí, que né, é, né? Mateus? Uhum. Ele tenta resguardar essa unidade, né? A vontade de Deus é uma, né? Mas ela difere com respeito ao objeto, preceitos, decretos, mas no final, na grandeza de Deus, há uma unidade nisso tudo, Sim, né? Para nós, a gente vê a gente tem que separar para poder conseguir. Mas é justamente isso. A mente de Deus não está dentro do tempo, né? Nós é que somos criaturas limitadas, né? Então Deus ele está numa categoria diferente da nossa, né? Em certo sentido. Então, mas ele não deixa de ser racional e lógico também, né? Mas aí ele vai dizer aí, a sua vontade difere com respeito ao objeto, né? Preceitos, decretos. Então é como se pelo menos ele está tentando dizer assim, que dentro de cada categoria dessa há uma uniformidade aí, né? Não há contradição. Para poder, assim, a gente não começar a pensar, diante de todo esse debate aí, que Deus é esquizofrênico, né? como muitos arminianos falam que o Deus de Calvino é esquizofrênico. Vocês já viram essa coisa? Já viu o pessoal falar isso? Não é? Isso, mas eles é que tentam ficar mudando a vontade de Deus, né? Eles que tentam ficar mudando a gente, não. A Não, mas gente. não, assim, pior e pior ainda, né? Fala que o pessoal do teísmo aberto, né? Fala, né? Não tem vontade de Deus. É uma coisa meio esquisita, né? Não tem decreto, não tem plano, Não né? tem Deus decreto, não tem a plano. história está sendo construída, junto, né? Em parceria. Então Deus ele abriu mão do governo, da soberania dele para poder, senão o homem viraria uma marionete, um robô. Então É. não teria como o homem amar verdadeiramente. Então assim, para poder Deus lidar com a Mas, criatura humana, ele teve que abrir mão, né? Seus atributos, não é que ele não tinha, pastor, mas agora ele essa, abre mão. A essa gente pode ver aí, a perspectiva. gente pode ver
por exemplo, como se fosse assim, Deus realmente, na visão arminiana, né? Deus tem uma vontade, mas ela não é uma vontade soberana. É uma vontade Não, submissa, no caso, né? Ela pode ser mudada. Ela se submete àquilo que o homem faz e muda, assim, a vontade de Deus. isso. O pastor pode responder melhor, mas assim, eu não sei o quanto que os arminianos se debruçaram sobre esse assunto. Também eu não posso aqui, talvez por ignorância, posso até estar colocando em pé de igualdade os arminianos e o pessoal né, mais do teísmo aberto, não sei o quê. E o pastor pode até nos explicar. Essa perspectiva, pastor, de que se Deus se autolimitou na sua soberania, é uma perspectiva que a gente pode chamar de herética e de liberal? Não. Eles acusam, na verdade, assim, existe uma acusação na teologia de que os teólogos beberam da filosofia, foram influenciados pelo helenismo, né, pela filosofia grega. Aí eles acusam por conta do desenvolvimento aí da teologia. Porém, a verdade é que eles aqui, na verdade, acabam indo, né, por esse caminho aí. Então, assim, mas assim, de certo modo, o teísmo aberto, ele é mais honesto do que os arminianos nesse ponto, porque assim, a questão é que se a história está em aberto, se ela não está definida, se Deus não é soberano, então, na verdade, Deus muda, porque ele também vai crescer em conhecimento à medida que a história for desenrolando, é que ele vai descobrir o que é que a gente vai fazer, o que vai ser decidido. Então, se você não crê num Deus soberano, embora o homem seja responsável, a vontade dele sempre se cumpre. Então, Deus não sabe, não tem como ele saber o dia de amanhã. Porque nós cremos que Deus sabe o dia de amanhã porque ele decretou. Embora isso não anula a responsabilidade e as ações humanas, né? Então, o arminiano, ele não é muito coerente, o teísta aberto, ele é mais coerente. Porque o arminiano, ele não quer abrir mão de dizer que Deus é soberano, mas ele enfatiza o livre-arbítrio ao ponto de que Deus, ele não crê em decretos eternos, né? Como a gente crê, que está definida a história. Então o homem é um agente livre ao ponto de realmente tomar decisões de forma autônoma, né? Ele toma decisões, consegue tomar decisões que pegam Deus de surpresa, que Deus não sabe, e Deus vai reagir a essas decisões como novidade para ele, né? Então, eles ficam numa esquizofrenia, porque eles aqui são esquizofrênicos. O que acontece? Se Deus não sabe, então Deus é mutável. Deus não é soberano. Mas eles não negam que Deus é soberano. Então, eles que o sistema deles é que se torna contraditório, né? Já o teísta aberto, ele é mais coerente, porque ele não teme dizer, não, Deus abre mão mesmo. Isso não está na Bíblia, né? Não sei de onde é que eles tiram isso. Mas eles vão dizer, eles não vão negar, mas Deus abre mão. Porque eles querem resguardar o livre-arbítrio. Então eles têm isso em comum com o arminiano. A ideia de anular os decretos, a soberania de Deus, é resguardar a liberdade. Deus lhe dá. Só que a gente não nega também a liberdade, né? Mas eles, nessa guerra de resguardar a liberdade, eles sacrificam a soberania de Deus. As duas posições, ao nosso ver, não são bíblicas, tanto arminiano quanto teísta aberto. Né? A discussão de qual é a pior, aí a gente pode discutir aqui. Né? Qual é a mais grave, né? No sentido lógico da coisa, o teísta aberto ele ganha do arminiano, mas na questão da religião, o teísmo aberto é muito mais liberal, é muito mais grave para a vida prática do que o arminiano. Né? Então, os arminianos eles conseguem negar os decretos, a soberania de Deus, mas quando eles se ajoelham, eles são calvinistas. Né? Quando eles pregam, quando eles evangelizam. Então, assim, eles têm essa coisa confusa, mas na prática, eles, sem perceber, eles trabalham em categorias bíblicas, reformadas, calvinistas, em muitos momentos. Já o teísta aberto, não. O teísta aberto chuta o pau mesmo.
né? Mas ele é mais coerente na lógica do que o arminiano. E o problema, assim, que eu não, o senhor pode também falar com mais propriedade sobre o pessoal do teísmo aberto, né? Por ser mais perigoso. Sim, acho que, assim, pelo fato de eles ignorarem algumas verdades da Escritura, eles, sim, qual é o limite para eles ignorarem também outras, né? Que isso acaba se tornando mais prejudicial para a vida cristã, né? Se eles abrem mão de certas verdades da Escritura, o que vai pôr um freio nisso, né? Para dizer, não, essa verdade aqui da Escritura a gente fica, essa daqui a gente dá uma ignorada. Muda completamente o fundamento, né? O fundamento, o centro da nossa mensagem é Cristo, né? A justificação, mas assim, geralmente a gente tem que trabalhar em cima do fundamento, que é a doutrina de Deus, a doutrina da queda, que tem a ver com Deus, com a rebelião. Então, quando você altera tão drasticamente a teontologia, né, que é a doutrina de Deus, então isso vai afetar todo o resto da cosmovisão, né? Então, eles vão realmente forçar muito um Deus que vai ser mais, assim, eles vão forçar mais o amor de Deus, né? Um Deus, se torna um Deus mais humanizado, né? Mas isso agrada muita gente, né? Por um lado. Mas como eles também ferem na questão da escritura, porque eles, ao abraçar essas posições, não são bíblicas, então acaba que eles caem realmente no abandono, né, da base do solo escritura, né, e isso afeta muito, né, já o arminiano não, né, por mais que para nós também, eles estejam elaborando em erro, mas eles ainda se apegam, né, há muitos pontos em comuns com relação à justificação, santificação, esses pontos essenciais, né? Geralmente, assim, quando a gente vê o pessoal que adere ao teísmo aberto mesmo, se afasta muito mesmo do cristianismo, né? Do que é o que a gente conhece geralmente como cristianismo, né? A pregação da cruz, a santificação, né? Eles se afastam muito disso mesmo, né? Acabam se tornando, assim, só tem nome de igreja, né? Mas vão pregar muito social e, assim, esvazia o cristianismo completamente, em geral, pelo que eu observo, assim. Eles esvaziam o conteúdo doutrinário completamente, né? Então, é justamente interessante a gente falar disso, essa questão do teísmo aberto, porque, assim, o que provoca a discussão do teísmo aberto é a tragédia acontecendo no mundo e eles perguntarem: Deus é soberano, Deus permite um tsunami, uma tragédia dessa, então Deus é mal, se Deus permite, se Deus é soberano e permite, então ele não pode ser bom. Foi a vontade de Deus. Então eles parece até piedoso, né? Eles tentam tipo assim, livrar Deus, eles tentam livrar Deus dessa acusação, né? Dizendo, não, Deus não sabia. Deus foi pego de surpresa também. Então tem muita coisa que parece atrativo, né? Para quem não tem cosmovisão bíblica, é claro, quem não crê, né, no que a Bíblia diz, no Deus da Bíblia. Então, mas parece realmente cativante assim, mas é outro Deus, né? Mas eles vão dizer que nós temos uma visão de Deus bem influenciada pela filosofia, né? Que é essa coisa abstrata que você falou, acadêmica. Então eles vão trazer para um Deus mais humanizado aí, que se relaciona com o homem, né? Que abre mão para se relacionar com o homem, essas coisas. É porque assim, a tendência é querer facilitar as coisas, né? Simplificar. Só que a coisa não é simples, né? Eu queria ler aqui, ó, para botar mais lenha na fogueira. Queria ler aqui um pedaço que vem na página 36, que acho que pode tentar clarear nossas mentes um pouco, e de quem nos ouve, mas Repita aí, também Matheus. A página que eu não escutei muito, não. 36.
Depois eu vou voltar para a página 35, e a discussão tá boa. Lá no finalzinho do verso do primeiro parágrafo, né? Que é uma conclusão de raciocínio que eu vou tentar explicar de maneira mais sucinta. A falar que assim, em outras palavras, nem sempre o que Deus quer, entre parênteses, uma atitude piedosa, é o que Deus quer, entre parênteses de novo, planos e propósitos divinos. O que ele está falando aqui, assim, que Calvino, ele vai dizer que a vontade de Deus é uma, somente uma. Só que a Escritura revela que às vezes parece que é mais de uma. E aí que Calvino tenta explicar que o que ele vai categorizar no conceito dele entre vontade de prazer e vontade de propósito. Vontade de prazer é aquilo que agrada a Deus moralmente, né, os seus mandamentos, aquilo que Deus de fato quer e requer de nós. E vontade de propósito, aquilo que Deus sabiamente, nos seus eternos decretos, no conselho da sua vontade, fez para o louvor da sua glória, né, nesse sentido. E aí, o que ele vai dizer? O Calvino comentando o texto de Mateus 6:10, na página 35. Embora a vontade de Deus, vista em si mesma, é uma e simples, ela nos é apresentada nas Escrituras de duas formas. É dito que a vontade de Deus é feita quando ele executa o conselho secreto de sua providência, mas aqui, em Mateus 6:10, que é da oração do Pai Nosso, mas aqui nós somos ordenados a orar para que, em outro sentido, a vontade de Deus seja feita, isto é, que todas as criaturas possam obedecer. Ele está falando lá do texto da oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Nós somos ordenados a orar para que venha o reino do Senhor. Então, aquilo que a gente está trazendo na discussão, né? Aqui a discussão não é muito assim, se faz sentido, se não faz sentido, mas é a gente se prender ao que a Escritura diz, né? E nós, como bons reformados, não podemos fugir do que a Escritura diz, como os teístas abertos fogem do que a Escritura diz para tentar facilitar a coisa e acaba piorando tudo, e o que os arminianos fogem de algumas coisas, né? Ou entende de uma maneira mais equivocada. Calvino não tinha medo das verdades bíblicas, ainda que elas parecessem terrivelmente complicadas, né? E aqui ele está falando aqui disso, né? De que, em um certo sentido, a vontade de Deus é feita quando ele executa o seu conselho da sua vontade. Só que nós somos encorajados a orar para que a vontade de Deus seja feita, né? Que o reino dele venha. Então, a gente vê que são coisas que Deus requer, as duas, né? E que pode ser aparentemente contraditórias, mas não são. E aí ele vai usar o exemplo aqui na página 36 para explicar. Deixa eu ver aqui, no parágrafo primeiro aqui do 36, né? A gente vai entender melhor. Teólogos reformados que trabalharam após Calvino exploraram ainda mais as diferentes facetas da mesma vontade. Ou seja, a vontade é uma só. Eles entendiam que às vezes a vontade de Deus combinava com a vontade humana, quando o desejo rebelde de um filho quer que a morte de seu pai combina. Quando o desejo rebelde de um filho que quer a morte de seu pai combina com o que Deus determina. Ele vai falar do caso de Absalão, que Absalão queria matar Davi, e que isso é rebeldia e não agradava a Deus em um sentido, só que em outro sentido era o cumprimento do decreto de Deus, porque o Senhor tinha prometido que isso ia acontecer na casa de Davi. E outras vezes a vontade de Deus não combina com a vontade humana,
como quando o filho piedoso roga para que seu pai não morra, mas Deus não atende. Esse segundo exemplo ilustra como nem sempre o que é nobre, honroso e agrada a Deus está nos planos de Deus. Em outras palavras, nem sempre o que Deus quer, uma atitude piedosa, é o que Deus quer, planos e propósitos divinos. Complicado, né? E aí? Pergunta aí para Mateus e Emerson e outros aí que queiram responder. Era da vontade de Deus que Judas traísse Jesus? Eu já ouvi dizer que se Judas, né, que Judas poderia ter não traído o Senhor. Vamos lá, é polêmico. E aí, Então, Emerson? mas o problema justamente Alô, é que, alô. Eu não entendi sim, muito aí, não tava falando aqui, mas pode repetir Era aí. da vontade de Deus que era da ele for. vontade de Deus que Judas traísse Jesus, Salvador? Deixa eu dar uma resposta aqui assim. Era da vontade de Eita, Deus que. Era e não era, certo? Era da vontade de Deus que ele traísse e não era. travou aqui. Repita aí, Matheus, a sua pergunta. A gente pode responder, né, com base no que a gente está estudando aqui, que era e não era. Ah, não. Era porque estava nos planos e decretos, mas não era Mas porque a questão, assim, a gente está é falando equivocado, né? como quem já está estudando, né, a coisa, porque assim, justamente o problema no meio cristão em geral é que as pessoas, a gente não consegue responder assim. A pessoa diz, não era, mas há um sentido em que era, ou qualificar a resposta, entendeu? Então, geralmente, como as pessoas em geral, os evangélicos, não creem no decreto, ele vai dizer que não era, né? Porque ele está falando o quê? Que a lei de Deus é que devemos amar o próximo, né? Judas traiu alguém que só fez o bem a ele. Então, nesse sentido, realmente não era a vontade. Mas aí tem a qualificação, que é o que a gente já está conseguindo fazer aqui. Então, as pessoas em geral, elas não chegam nesse ponto, né? De fazer a qualificação. Então, acho que o que a teologia faz, os teólogos, um livro como esse, é caminhar para isso, né? Nos encaminhar para isso. Para não dar uma resposta simples. Não é simples. Quanto mais a gente vai lendo aqui, vai estudando, a gente vê que não é simples. Diga, Emerson. Cadê É, Emerson? não deu para entender muito o que você estava falando, porque estava cortando um pouco aqui. Né, Deu? mas. Emerson está Sim. fora da frequência. É. Mas eu acho que a pergunta foi em relação a Judas, né? Se era da vontade de Deus que ele traísse Jesus, né? Assim, é uma pergunta, é uma questão difícil, né? E aí que a gente tem que olhar com base aí na perspectiva, né? Não sei se eu tô correto aqui, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Com relação à perspectiva que a gente deve olhar, né? A questão da traição de Judas. Por um lado, né? Quando falamos em vontade decretiva de Deus, né? Era um ato necessário, né? Era um meio pelo qual Cristo seria levado à cruz, né? Mas quando a gente vai olhar na questão mais particular com respeito à lei de Deus, o decreto aqui, como o pastor falou, né? Que a vontade de Deus é que a gente ame ao próximo, né? Que é o que Jesus não fez. E por isso ele foi totalmente responsável por aquilo que ele fez, né? Então, a gente pode olhar por essa perspectiva do decreto de Deus, pela necessidade de Cristo e pela cruz, e pode olhar pela perspectiva aí da responsabilidade humana, né? Exato. Vemos aí os Aí, objetos aí. Não sei se eu estou aí, correto no meu raciocínio, por favor, me corrijam ou reorganizem ele aí. aí vou fazer a pergunta que os arminianos fariam, né? Mas Judas era uma marionete na mão de Deus? Eis a questão. E aí? Era ou não? Então, assim, o que eu aprendi, que eu tenho aprendido, né, ao longo de alguns anos estudando teologia calvinista e ouvindo as pregações aí do pastor e demais. O pastor até falou sobre livre-arbítrio tem pouco tempo, né, na escola bíblica.
Então, assim, no plano do decreto do Senhor, era a vontade de Deus, né? As profecias diziam isso, que isso iria acontecer, e aconteceram, e era o meio pelo qual o Senhor usou que a vontade dele de salvar os seus acontecesse. No outro sentido, não era, porque era descumprimento dos seus preceitos, né? De modo que Deus não pode ser responsabilizado, porque Judas ele foi completamente culpado de fazer isso, né? Então, é aquilo que a gente fala sempre, né? De uma maneira, tudo está dentro do plano secreto e do decreto do Senhor, de uma maneira que nem Deus é autor do mal, nem pode ser responsabilizado pelos males que os homens fazem, né? Como é que isso se dá, a gente não entende, não dá para saber, mas a gente assume como verdade, porque é o que a Escritura revela. Pelo menos é minha... mais ou menos assim que eu entendo, né? Mas, pensando dentro da categoria do livro, é justamente isso. Deus quis e não quis, né? Deus quer e não quer. Deus quer no sentido, né, no plano do seu conselho, do seu conselho da sua eterna vontade, dos seus eternos decretos, e não quer, né, no sentido dos seus preceitos, né? Nath vai responder aí. Nath vai responder. Responde, Nath. Fala, Nath. Nos Oi, gente. esclareça. Sou eu. Não é Nath, não. É Erline. Nath Erline vai solucionar. Erline vai solucionar esse enigma aí. Não. Eu compreendo, assim, como o Matheus acabou de citar, né? É o seguinte, assim como também, assim como estava profetizado, né, há muitos anos antes, que alguém trairia o Senhor e trocaria ele por 30 moedas, também era esperado, né, que o Messias sofresse e padecesse dores, mesmo sendo inocente, por mãos das pessoas que o fizeram, né? Então eu creio isso. Então eu creio que é o seguinte: essas pessoas essas pessoas acabaram por cumprir a vontade decretada de Deus, né? Porém, não de acordo com a vontade que ele tem para os seus santos, que é a vontade de um comportamento moral reto. Então, acabaram que eles desobedeceram a Deus de acordo com a sua lei revelada, né, que basicamente nos 10 mandamentos. Porém, eles cumpriram a vontade decretada de Deus, né, no tempo, e assim fez com que os fatos acontecerem. O Senhor ser traído, o Senhor ser morto, padecer por dores sendo inocentes, e essas pessoas são responsáveis pelos seus atos, porque elas não estavam inconscientes quando o fizeram pela sua própria vontade, no caso, desobedeceram a vontade, como é que fala? A vontade moral de Deus, né? A lei de Deus, desobedeceram a lei de Deus e espontaneamente, porém, os seus atos errados acabaram por cumprir a vontade decretiva de Deus, né? A vontade que o Senhor já tinha decretado no tempo, na história, e é assim que eu compreendo, né? Aquela discussão aí dos fins e dos meios, né? Que Deus decreta os fins e também os meios que serão usados para chegar a esses fins, né? Então, isso. O fim era a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. E a gente vê os meios sendo feitos para isso, né? Os meios necessários. E nem sempre são meios piedosos, convenhamos. Em relação a quem os pratica, né? Os seres humanos. Isso. Uhum. A questão é que as pessoas, elas assim, a resposta é simples, né? Foi a vontade de Deus, foi. Só que as pessoas, elas vão, quando você responde assim, não qualifica, aí as pessoas vão entender isso aí, que os arminianos dizem, então Deus
foi lá e forçou, ele foi feito marionete. Então, como é que Deus vai responsabilizar ele? Então, foi, mas como é que essa vontade acontece? É de uma maneira que não é violentada a vontade da criatura, e que ela é responsável, mas ela acaba cumprindo um plano, a gente não entende, mas é isso. Então, mas a resposta foi. Só que a gente pode dizer isso porque a Escritura revela esse decreto. É um conhecimento revelado para nós, que foi a vontade de Deus. Só que, em geral, na nossa vida, a gente não vai trabalhar com o conhecimento dos decretos, né? Então, o que, no caso de Judas, o que ele deveria pensar não, Deus não quer que eu traia um inocente. Qual é a vontade de Deus? Então, ele foi contra a vontade de Deus. Então, não foi a vontade de Deus que ele cumpriu, né? Quando ele traiu a Cristo. Ele fez a vontade da carne. Ele vendeu, ele cobrou dinheiro, né? Ele estava pensando... Tem várias teorias, né? Tem gente que teoriza que Judas achava que o Senhor iria reagir, né? Que talvez chamar seus anjos lá e não permitir que acontecesse. Então, o pessoal tenta, mas a gente não sabe. O que a Bíblia revela é que ele maliciosamente traiu o Senhor, né? Inspirar ali sob a ação do diabo. Mas assim, aí tem que realmente assim, há a confusão, na verdade, que eu vejo a grande confusão é assim, que as pessoas tentam pensar em termos dessa vontade secreta para coisas do dia a dia. Então, o que Deus quer para nós, ele não vai revelar detalhes de questões secretas no seu conselho. Ele quer que a gente se arrependa, que a gente creia, que a gente busque a santificação. E são coisas que a Bíblia já diz que ele quer. Já está claro o que ele quer para nós, né? Então a gente tem que seguir isso aí. Agora, sempre a gente vai acabar cumprindo a vontade de Deus, e o que aconteceu foi a vontade de Deus. Então, morreu alguém, né? Foi estuprado alguém. Foi a vontade de Deus? Foi. Aconteceu? Foi a vontade de Deus. Mas em que sentido foi a vontade de Deus? Né? Em que sentido foi a vontade de Deus? Estava no decreto, no plano. Mas não quer dizer que agradou a Deus no sentido da sua santidade, ou que ele forçou o pecador ir lá e cometer aquele ato. Né? Alguns até vão por esse caminho, né? Acho que o decreto é como se Deus tivesse, como se fosse realmente violentada a vontade da criatura. Mas a nossa confissão de fé é muito equilibrada quanto a isso, né? Mas ao mesmo tempo tem um quê de mistério aí, porque a vontade de Deus sempre se cumpre, né? Sempre vai se cumprir o seu propósito. Mas a gente não deveria ter dedos, né, de dizer o que aconteceu hoje, ontem, né, as pessoas que estão morrendo, né, a pandemia, foi a vontade de Deus. Estava no decreto. A gente não... É porque as pessoas já vão dizer, então você está dizendo que Deus é mal, Deus então não é bom, ele está matando as pessoas. Então, assim, é porque as pessoas não sabem qualificar, entender, se aprofundar. Elas querem respostas simples, né? Querem respostas que não exijam muito delas, né? E respostas muitas vezes que, sendo simples, acabam não sendo bíblicas. Né? Mas a vontade de Deus está se cumprindo, né? A morte, e aqui a gente... Sim. E aqui a gente entra na questão que o próprio autor, o Weber, vai levantar aí mais para frente, né? Que talvez seja uma forma de fugir dessa questão aí, de sim, que Deus permitiu tal tipo de coisa, como a que o senhor citou, né? Que ele vai falar aí sobre a vontade permissiva de Deus, né? A gente vai entrar uma hora ou outra nessa questão, né? Se você for questionar a um arminiano sobre essa questão da vontade de Deus para determinadas coisas que são más, né, e tal, ele vai entrar nessa questão aí da vontade permissiva de Deus.
é simplesmente Deus ignorando algumas coisas, né, e deixando que elas aconteçam, que elas vão por si mesmo. Ele se abstém de algumas coisas. Acho que a gente está caminhando para esse Porque ele vai sentido dizer que aí. Deus, ele vai dizer que Deus é mau, né? Se Deus, a pessoa foi uma jovem, né? O vizinho pulou o muro e ela era criança e foi estuprou. Estava no decreto de Deus, foi a vontade de Deus ela ter sido estuprada. Aí muita gente vai responder, fugir, porque se ela disser que estava na vontade de Deus, vai então esse Deus é um monstro. Esse Deus é mau, né? E eu não quero nada com esse Deus aí. Então, na verdade, gera confusão em muitas mentes, né? E as pessoas também elas têm dificuldade, o coração humano ele tem dificuldade de aceitar um Deus soberano, que a vontade dele sempre se cumpre, que ele reina, né? Então as pessoas têm dificuldade. É a vontade de Deus, mas a gente não sabe todo, por exemplo, Jó, por que Deus... Jó não sabia o que estava acontecendo com ele, mas era a vontade de Deus, ele ficar doente, perder tudo, e Deus nunca respondeu Jó completamente. Jó nunca soube por que ele estava sofrendo completamente. Então, assim, a gente quer ter resposta. E por quê? Quer que Deus venha. Por que, Deus, que eu fui maltratado? Por que aconteceu isso? A gente quer que Deus responda tudo. Aí entra a parte que Mateus perguntou no começo, né? Como é que isso ajuda na piedade, né? Então, a gente deve gerar humildade. Não a gente querer responder tudo. A gente tem foi a vontade de Deus? Foi, mas a gente não vai saber o exato porquê que Deus está permitindo que crianças sofram, que venha um terremoto, um vulcão, um tsunami mate adulto, mulher, criança. A gente não sabe porquê, né? A criminalidade, a doença, a crise econômica, tem homens sofrendo, mulheres sofrendo, crianças. E aí se a gente for de modo simples responder, é a vontade de Deus? Está acontecendo a vontade de Deus. A vontade de Deus está se cumprindo. Né? Deus é livre, ele é soberano, ele faz o que lhe apraz. E aí a pessoa tem que fazer um esforço, então, para biblicamente entender, né? Com a ajuda do Espírito, ela submeter a um Deus soberano. Então a gente não sabe tudo, mas a gente sabe que muitas coisas Deus não é injusto, né? Deus não está sendo injusto em permitir, em decretar, em querer que essas coisas aconteçam. E ele tem um propósito que a gente não sabe de todo. Então, às vezes, o sofrimento é para o bem. O caso de José foi vendido pelos irmãos. Daí a Bíblia revela que foi para um bom propósito. Mas ele não sabia disso, né? Quanto que ele sofreu? Quanto tempo, né, de sofrimento? Para poder depois ele entender qual era a vontade de Deus para aquela situação. E a gente talvez algumas coisas nunca entenda. Por que teve a pandemia, coronavírus? Talvez a gente nunca entenda. Exatamente, né? Em detalhes. Mas Deus está cumprindo seus planos, né? Seus propósitos. Então, está morrendo gente, morrendo crente, não crente, pastor, homem, mulher, criança, tem família sofrendo, né? A gente sabe que a vontade de Deus está se cumprindo. Sim, é isso. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue terminar logo esse negócio, hein? O tempo já tá acabando. Vai lá, Matheus. Encerra aí, Matheus. Ainda tem 3 páginas de discussão aqui, viu? Vai dar 2 horas de live aí já. 1h30 e pouco de live, né? Tem 1h40 de live. Não, aqui tem 1h40 de... A gente no YouTube tem 1h10 de transmissão, né? No caso, ainda faltam uns 20 minutos. Pronto, tá. Então vamos lá. Assim, um pouco mais à frente, né? Ele vai entrar nessa questão que você falou da vontade permissiva. Vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo meu sinalzinho aqui vermelho. Sim, tô. Sim. Eu tô. Pronto. Então vamos lá.
E aí ele vai falar que assim, a gente pode entrar um pouco nessa discussão, né? Os arminianos vão falar da vontade permissiva, como se Deus estivesse ali lavando as mãos para aquilo que está acontecendo. Só que não é bem assim que a teologia reformada entende por vontade permissiva, né? Aqui na página 38, ele vai falar um pouco aqui sobre mais ou menos como que a doutrina reformada entende da vontade permissiva, só para a gente discutir um pouquinho aqui. A vontade eficiente, aí tem aqui, voluntas efficiens sive effectiva, diz respeito ao que Deus realiza, diretamente ou através de causas secundárias, enquanto a vontade permissiva, voluntas permittens sive permissiva, se refere ao mal que Deus não impede que aconteça, sem, porém, retirar o concurso divino exigido para a existência de todas as coisas. Então, assim, de que Deus permite que o mal aconteça, que, em um certo sentido, não é a vontade dele, no sentido de que não é a vontade eficiente, não é a vontade, né, dos seus preceitos, dos seus mandamentos, e Deus permite nesse sentido, porém Deus não retira o que ele chama aqui de concursos divinos, exigido para a existência de todas as coisas. Então, não entrei muito, parece que tem um livro do Heber Campos, que tem aqui na referência, na página 39, verso 16, que ele vai falar de novo ele cita de novo essa ideia do concursos divinos. Está aqui na nota 16 da página 39. Ver Heber Carlos Campos Júnior, Triunfo da Fé, capítulo 3. Parece que nesse livro ele vai falar um pouco sobre essa doutrina aí do concursos divinos, que é aquilo que é necessário para a existência de todas as coisas. Então, o pastor pode ajudar a gente, mas assim, ao que parece ser, é que todas as coisas, né, subsistem em Deus, e até o mal que acontece dentro da vontade permissiva de Deus, daquilo que o Senhor permite que aconteça, de modo que ele não é responsabilizado sobre aquilo e que pese aquilo está dentro dos seus decretos, né? Dentro dessa doutrina, né, do concurso divino, Deus não retira o concurso divino para a existência de todas as coisas. Ou seja, o mal que acontece dentro da existência de todas as coisas que existem em Deus, né? Só que de modo que o Senhor não é nem responsabilizado, nem autor do mal. Mas é necessário essa coisa do concurso divino para a existência de todas as coisas. Então, mais ou menos isso, né? Que a vontade é permissiva nesse sentido. Porém, acontece porque o Senhor quis que acontecesse, né? Porque nada acontece sem a autorização de Deus, né? Isso é interessante, essa coisa do você citar a bibliografia, né? E a gente realmente, assim, para você buscar clareza, você lendo outras obras, assim, você tem esse material do Eberpay, né? Tem um material volumoso aí, ele tem um material de teologia sistemática. Eu também já vi de modo muito bom e claro, é porque como a gente está focando no livro, eu li o capítulo, mas assim, eu me lembro que tem um livro de teologia sistemática do Alexander Archibald Rod, que é o filho do Charles Rod. Ele é publicado pela editora PES, é uma teologia sistemática chamada Esboços em Teologia Sistemática,
que ele é muito, eu me lembro que eu já li sobre essa questão do livre-arbítrio, da soberania de Deus, ele é muito claro, muito bom. Porque, na verdade, assim, a verdade é que esse assunto, ele engloba, é por isso que vocês estavam lembrando, né, das aulas da escola dominical, ele engloba a questão da livre agência, né, engloba a questão dos decretos, do decreto eterno. Então, essas coisas, na nossa teologia, elas têm que estar bem claras, né? A gente tem que estar esclarecendo, buscando manter isso claro na mente, enquanto a gente conversa aqui. Então, vale a pena você estar lendo um livro como esse, ele é um pontapé inicial. Você vê uma bibliografia, você tentar ver, às vezes, outro autor, ele acaba sendo mais claro, né? Mas, de fato, a permissão de Deus, ele tem que sustentar as coisas para que a vontade dele, foi a vontade dele, né? A queda, ele poderia ter, se não fosse a vontade dele, poderia não ter feito, permitido, e etc. Então, por exemplo, Satanás, ele continua existindo, Deus não destrói ele definitivamente, ele continua pecando, ele não faz nada que agrade a Deus, no sentido da lei moral, mas Deus sustenta ele, a existência dele. Né? Por exemplo, os ímpios no inferno, na eternidade, eles vão continuar existindo, vão continuar tendo corações não regenerados, né, rebeldes. Eu entendo que o ímpio ele nunca vai aceitar essa rebeldia que a Bíblia diz, que o coração humano tem uma inimizade contra Deus, uma rebelião. Eu acho que isso vai continuar no inferno. Ou seja, eles vão continuar num estado de pecado, né, de rebelião, sendo punidos ali, e isso só vai ser possível porque Deus vai estar sustentando ali eles, né, como acontece hoje também no mundo, né, com Satanás, com os homens caídos, né. E aí a gente vê que, no caso dos eleitos, Deus permite que os eleitos venham a esse mundo, vivam uma vida de pecado, mas porque Deus tem um propósito que depois eles vão se arrepender e tudo mais e ser salvos por Cristo, pelas obras de Cristo, pelos méritos de Cristo. Mas mesmo a permissão de Deus é a vontade de Deus se cumprindo, e ele é o habitat em que tudo acontece, ele é aquele que sustenta todas as coisas, né? Então imagine, Jesus é Deus, ele estava, pelo seu poder, sustentando a vida daqueles que os bofetearam, cuspiram, ridicularizaram. Né? Ele ali na cruz, ele estava sustentando a criação, o universo. Então, se não fosse a vontade de Deus, né, não tem como nada acontecer sem ser a vontade de Deus. Né? Nesse sentido do concursos aí, do decreto, não tem como nada acontecer se Deus não quiser. Então, assim, eu já vi uma frase, né, na época até naquele site Monergismo tinha essa frase, né, que sempre a gente vai fazer a vontade de Deus. Resta saber se a gente vai fazer a vontade de Deus como Judas, né, ou como João. Judas cumpriu a vontade de Deus, mas se perdendo, né, sendo um rebelde, indo para o inferno. E João também cumpriu a vontade de Deus, em arrependimento, em fé, em obediência, né, indo em direção à vereda que leva para o estado eterno, para o céu, né? Então, todos vão cumprir a vontade de Deus. A questão... João ou Pedro? João também, né? João também foi salvo, né? João... Ele fala de João, né? Mas Pedro também. Pedro também, né? Então, o santo... Sempre há uma comparação assim, né? Que ambos traíram o Senhor, mas um se arrependeu e o outro não, né? Não sei se é nesse sentido, mas tudo bem. Mas é isso. O santo, né? O eleito, ele dá glória a Deus, né? Ele reconhece que ele pecou. Ele de certa forma, isso é consertado, né? O que é errado, por meio de Cristo, da justiça de Cristo, do arrependimento, da nova vida, né? Então,
Deus é satisfeito, a justiça de Deus é satisfeita. Então o problema é solucionado, ele não é passado por alto. Então, assim, a vontade de Deus vai ter que ser feita. Até mesmo falando da vontade do preceito, né, da sua lei, ela vai ter que ser cumprida, ou o homem vai ter que responder. Né? E no caso dos santos, Jesus resolveu por nós. Mas a vontade de Deus, ela sempre se cumpre. Né? A do decreto sempre se cumpre, e a do preceito sempre vai ter que ser obedecida ou satisfeita por meio da punição. Então, realmente, assim, o pecador tem que ser confrontado com um Deus soberano. Então, agora sim, isso que você perguntou no começo, isso pode ser produtivo, pode gerar humildade, quebrantamento, ou pode gerar uma rejeição de Deus, que é o que talvez os arminianos, não estou dizendo que todo arminiano é incrédulo, não, mas a ideia arminiana, a ideia dos textos abertos, seja, não, se o Deus da Bíblia é esse aí, então eu não quero. Se é isso aí que é Deus, então não aceito isso, né? E quem sou eu para dizer como é que Deus tem que ser, né? Quem somos nós para questionarmos, né? A Deus, né? Então ele sabe o que está fazendo. Então eu creio que essa verdade ela está muito no âmago aí de uma verdadeira piedade, porque a verdadeira piedade é o santo, o salvo. Qual é a diferença do ímpio para o crente verdadeiro? É que o crente, ele se submete a Deus, à vontade de Deus, tanto do decreto quanto do preceito. Então, assim, eu estou lendo lá, né, o David Brainerd de lá, o diário, aí ele conseguiu pregar para os índios de uma maneira que os índios entenderam. Olha, eu mereço o inferno mesmo. Se Deus não quiser me salvar, eu estou perdido, eu não tenho nada que fazer, que eu consiga fazer. Então, é isso que a Bíblia revela sobre Deus. Que não tem como, a vontade de Deus, e o homem está impotente por causa da queda, e a vontade de Deus sempre vai se cumprir, e o homem está perdido. Então, o salvo, ele se submete, ele vem a Cristo, pela obra do Espírito, submisso a Deus, e aí ele passa a viver uma vida submissa à palavra, submissa à lei de Deus. Então, a essência da impiedade, a essência da vida ímpia, é a pessoa não aceitar um Deus soberano, ela não submeter a Deus, é o orgulho, é não aceitar a justiça de Deus, que se revela no Evangelho, é querer ter a sua própria justiça, é não aceitar tudo isso aí. Então, tem muito a ver, sim, com a piedade, a questão da vontade de Deus. Né? E a falsa piedade tenta manipular Deus. A questão de fazer imagens é uma maneira de tentar manipular Deus. Essa espiritualidade de tentar adivinhar o futuro, agradar a Deus de maneiras não bíblicas, tudo isso é uma maneira de tentar controlar Deus. Então a piedade bíblica é Deus dizer, eu estou no controle, é a minha vontade. Então a pessoa tem que estar humilde, tem que vir quebrantada. Então é por isso que eu entendo que o arminianismo, que não é as doutrinas da graça, né? Eu sou calvinista, sou presbiteriano, então eu entendo que as doutrinas da graça, elas promovem muito mais piedade. Porque o pessoal vai acusar os calvinistas de que esse negócio de soberania de Deus aí, o pessoal vai pecar, não vai ter piedade nenhuma, as pessoas vão viver agora, então Deus é sempre a vontade de Deus, e Deus está no controle, aí as pessoas vão usar isso como desculpa, então eu vou pecar e Deus está no controle, depois ele, se quiser, ele me salva. E não, as doutrinas da graça, com a bênção de Deus bem pregadas e bem aplicadas, vão produzir humildade, quebrantamento e submissão à vontade de Deus. Porque o pecador vai ver, eu estou perdido. Se eu não me submeter a Deus, eu estou perdido. Eu vou desafiar Deus, então isso gera temor de Deus. Então é muito importante, né, estudar a vontade de Deus nesse sentido aí. Já beleza. Eu tenho 4 minutos para encerrar o capítulo, né? Tá bom. Terminei, meu amigo. Se vire nos 30.
4 minutos aqui para, quem sabe, depois eu peço prorrogação. Que assim, ele vai encerrar o capítulo falando da questão da vontade individual, né? Que é muito assim, o que é o que para onde o livro chama a discussão, né? É o que as pessoas querem saber, né? Na verdade, o pessoal não está preocupado com decreto, com alma, com vida eterna. Essa questão desse debate aí, o que o pessoal. A gente está aqui conversando, o pessoal não quer saber muito disso. Eles querem saber assim, sim, mas. E aí, com quem é que eu vou casar? O que é que vai ser o meu emprego? As pessoas querem saber isso aí. Exatamente. E o que isso é de proveitoso para mim, porque amanhã As pessoas compram o livro para saber isso, né? A vontade individual. Amanhã eu tenho 2 coisas para resolver, e aí a pessoa fala, eu vou resolver isso ou aquilo, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só quer saber o de imediato, né? Que afinal de contas, o que todo mundo quer saber, né? Por isso que a gente pode dizer assim, que de fato é uma discussão proveitosa, porque vai pelo menos nos tirar dessa ilusão, né, de querer ficar e querer investigar o conselho de Deus e a vontade particular de Deus. Aí, nessa discussão aqui, resumindo, né, que o autor vai falar que, de fato, em um sentido, Deus tem uma vontade individual para mim, para Emerson, para o reverendo Camon, para Nath, para Erline, para todo mundo aí. Se você está me ouvindo, Deus, de fato, tem uma vontade individual para você. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito na sua vida. Quer dizer, como os pregadores pentecostais, Deus tem um propósito na sua vida. Porém, a má notícia é que certas coisas, né, estão ocultas no conselho de Deus e não cabe a nós conhecer, né? E ele vai citar aqui um autor aqui chamado Friesen, não sei se é esse o nome, se tá certo o nome do camarada, que esse Friesen aí, Gary Friesen, ele vai combater esse conceito da vontade individual, de que as pessoas quererem saber a vontade para si mesmo, e até alguns teólogos que defendem que de fato que Deus tem um plano individual para mim, e esse plano pode ser conhecido, deve ser investigado, né? E esse autor, o Gary Friesen, vai debater essa questão e vai falar que não, que essa coisa de entender a vontade individual particular não é uma coisa que agrada ao Senhor, né? E não é uma coisa bíblica. E aí eu quero ler só um textinho aqui, ó, na página 40, lá no último capítulo, ou no último parágrafo da página 40. Ele vai falar assim, Gary Friesen está correto em combater esse conceito de vontade individual. Embora algumas de suas frases pareçam dar a entender que Deus não tenha um plano para cada vida individualmente. No entanto, Friesen distingue entre cada um de nós termos uma parte individual no plano soberano de Deus, o que ele aceita, e haver uma vontade individual que Deus quer que vocês saibam. Ele possui uma vontade soberana que controla cada aspecto de nossas vidas, mas Deus não tem preferência por uma escolha individual que devamos tomar. Isto é, em escolhas que não ferem a vontade moral, há uma variedade de opções potencialmente agradáveis a Deus. Os que apostam em descobrir a escolha ideal de Deus, ou se frustram em contínua busca por tal conhecimento, ou se tornam enganados ao pensar que Deus lhe deu direcionamento especial. Em suma, Friesen quer que hajamos responsavelmente, usando a capacidade dada por Deus para o exercício do bom juízo. Então,
no parágrafo anterior, o autor vai falar que nós podemos usar aquele salmo, né, que fala que Deus conhecia cada um de nossos dias, né? Porque nesse sentido nós fazemos parte do plano soberano de Deus, dos seus decretos, e Deus de fato tem uma vontade individual para cada um de nós que aconteça dentro dos seus planos e decretos. No entanto, essa vontade não nos é acessível, né? Entretanto, dentro do plano de uma perspectiva moral dos preceitos de Deus, Deus de fato quer que nós façamos isto e não aquilo, né? E cumpramos os seus mandamentos. E se há uma decisão que a gente precisa tomar que não fere diretamente os preceitos de Deus, então aí nós temos um leque de opções que são potencialmente agradáveis a Deus. É o que ele vai falar aí na página 41. Basicamente, esse é basicamente o resumo, né, dessa discussão. Só que um determinado autor, um outro teólogo, ele vai falar, não, vai combater essa ideia, vai citar até alguns textos da Escritura, que está lá em Mateus 26:42 e João 4:34. Ele fala, olha, Jesus conhecia o decreto de Deus para a sua vida, para questões específicas e singulares, né? Então, é possível que nós também conheçamos os decretos de Deus para nossas vidas, para questões específicas e singulares, que não são apenas morais, mas tanto moral quanto não moral. E também vai citar os textos lá de Romanos 12 e 1 Coríntios 12, que vai falar que o Senhor dá dons a cada um, e cada um deve descobrir os seus dons para que assim sirva a igreja. De como os textos que estão ali credenciando essa perspectiva de que Deus quer que a gente saiba a vontade dele individual para nós, né? E só que o autor ele vai contradizer esses argumentos, né, falando que o Senhor Jesus conhecia os planos e decretos de Deus para sua vida, que ele queria de fato que ele padecesse e morresse na cruz, né? Só que o fato de ser assim com Cristo não quer dizer que é assim conosco, né? Ele vai discordar aqui, né, desse autor chamado M. Blaine Smith. Ele fala assim: as avaliações são interessantes, mas demonstram como, infelizmente, o conceito de descobrir a vontade de Deus para a minha vida, individualmente, está muito enraizado. Aí ele fala, descobrimos quais os nossos dons e como servir a Deus, porque Deus nos ordena a tal. Isso é vontade preceptiva, e não, né, está escondida nos planos e decretos de Deus. Deus quer, de fato, que a gente conheça os dons que nós temos e sirvamos a Ele. Isso não está oculto. Nos é revelado a nós, né? E cadê a parte que ele fala de Jesus aqui, ó? Ele fala os textos referentes à missão de Cristo eram conhecidos do Salvador. Jesus sabia detalhes da sua missão e não podemos traçar o paralelo com especificidades de nossa missão que não conhecemos, que não nos foram reveladas. Aí ele vai falar que nós temos uma missão que é revelada do Senhor, que é cumprir os seus mandamentos, que é cumprir o ID, que é, né, pregar o evangelho, mas o Senhor nos ordena fazer isso, só que de uma maneira que parte dessa missão está oculta nos seus decretos, né, que nós precisamos cumprir os seus mandamentos, e não há paralelo entre nossa missão e a missão de Cristo, que o Senhor Jesus conhecia qual era a sua missão, especificamente, ele que teria que morrer na cruz,
para padecer as punições. E nós não conhecemos, e o Senhor não nos revela pontos específicos da nossa missão. O que o Senhor nos dá é os seus mandamentos, e com base neles, na sabedoria bíblica, decidir, né, as coisas que devemos fazer, né? E se aquilo que vamos fazer não fere moralmente a palavra do Senhor, a gente usa a sabedoria para julgar isso, né? Então, não, e a gente foge dessa perspectiva de querer ficar investigando minúcias daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Mais ou menos isso. Eu me delonguei, acho que 7 minutos, mas o livro termina nessa discussão, e no próximo capítulo ele vai entrar melhor com mais textos bíblicos, né, com mais referências, falando sobre essas duas categorias da vontade de Deus. Alguém quer falar um pouco sobre esse negócio da vontade individual, para nós encerrarmos? Então, Mateus, esse tipo de piedade, né, que fica... Claro que Deus tem uma vontade, que a gente crê nos decretos, então isso envolve a vida particular, né, de cada um de nós. Mas esse tipo de piedade que fica tentando descobrir a vontade de Deus, ela vai ter que depender de uma perspectiva assim, de não apenas a Bíblia. Porque a Bíblia não fala de Mateus, Viterbo, não tem nada falando de Camum lá, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação, mas não tem nada... Jesus orou, né, por aqueles que haveriam de crer, eu creio que a gente estava incluso ali, ele morreu por nós na cruz. Então, assim, essa pessoa que vai querer descobrir a vontade individual, ela vai ter que depender de uma comunicação proposicional. Deus tem que falar para poder ela entender, né? Não estou falando de sabedoria, de discernir essa vontade, não. Então, assim, a pessoa, por exemplo, vou casar com nome tal, curso, vou fazer curso tal. Se a pessoa quer que Deus fale para ela diretamente, extra-bíblica, então ela vai ter que depender de uma revelação extra-bíblica, né? Agora, a nossa visão é que ela precisa de sabedoria, que ela vai decidir, né? Ela vai ter que ver se alguma das opções é pecaminosa. Então, por exemplo, se um dos candidatos é ímpio, então a menina crente já teria que cortar aquela opção, né? Então ela vai por sabedoria, teria que ser guiada por sabedoria, e nós cremos também que Deus, através dessa sabedoria, da obra do Espírito, ele traz paz, né? Ele conduz nossos... Mas, assim, para ter E aí, assim, a pessoa todo dia tem que ficar querendo que Deus fale, adivinhe, ela tentando adivinhar essa vontade de Deus, esse tipo de piedade gera muita ansiedade, né? A pessoa deve... Então, assim, eu entendo que você entender, não, o que Deus quer para nós, o que está revelado são coisas mais centrais ali, de que é a nossa salvação, a nossa santificação, que você viva uma vida piedosa, que você busque Ele todo dia, que você se guarde dos maus caminhos, você busque experimentar as verdades do Evangelho. Então, isso já é difícil, né? Na verdade, já vai exigir uma luta contra a carne, uma negação de si mesmo. Vai ser difícil viver a vontade de Deus nessas questões aí que já são claras. E a pessoa que fica tentando ainda em dúvida e tudo, e assim, a gente sabe que Deus, quem vai decidir é a pessoa também, finalmente. Então, eu não sei, né? Mas eu creio que tem muita gente confusa, né? Eu creio que essas pessoas que creem nessas revelações da vontade individual de Deus, vai ter muita gente tomando decisão e depois colocando culpa em Deus, ou assim, tomando más decisões, né? Não sei, né? Então, assim, eu acho que assim, a vida é muito curta, o tempo é muito breve,
né? E se a pessoa ela não se apegar à Bíblia, à sabedoria bíblica e viver e tomar decisões sábias bíblicas, a vida vai estar passando, né? E aí depois ela vai acabar culpando Deus, né? Pelas suas más decisões. Não sei, esse modelo de piedade aí eu tenho dificuldade com ele, né? E também a responsabilidade das nossas decisões. Então a pessoa escolheu, tomou aquele curso de vida, ela tem que assumir, né? Sua responsabilidade e tudo mais. Então, é isso, é difícil mesmo. Mas eu acho que é pior para quem fica esperando essa revelação aí, né? Extra bíblica, individual. Já vi muita gente aí, nesse pessoal que acredita, né? Que ouviu várias profecias, e muitas delas nunca aconteceram, né? Nunca aconteceram. Então, e aí? Deus falhou, né? Falou e não. Então, eu não creio nisso, né? Então, muita gente fica procurando essas profecias, essas mensagens, esses sonhos, né? Dependendo disso aí, para poder se conduzir. Então, acho que isso é abandonar o solo escritura, ao meu ver, né? Como presbiteriano, eu penso assim. E aí, o tempo aí tá. O tempo urge, né? Tempo hoje, Emerson? Já se prolongou um pouquinho aí, né? Então, eu acredito assim, que do próximo capítulo em diante, né, a gente já vai passar para as aplicações de todas esses fundamentos, essas bases que a gente tentou dar aqui, né, essa questão das distinções aí da vontade de Deus. Mas acho que ainda não dá tempo, né, de a gente, não sei se algum dos irmãos já leram o próximo capítulo, né? Pode me dizer se realmente agora ele vai entrar na questão da aplicação de tudo isso que Ele vai falar, ele vai entrar, ele falou de várias visões, de divisões, né? De tipos de vontade, aí ele vai entrar na perspectiva mais comum a nós, mais reformada. Ele vai falar da vontade do preceito, a vontade do decreto, a vontade oculta e a revelada. Então ele vai trazer uma linha já mais familiar a nós, né? Então ele já vai usar como duas linhas mais saudáveis, melhores, duas perspectivas que ajudam, né? São boas. Então até agora ele realmente trouxe aí de modo mais tumultuar. A ideia era bagunçar um pouco mesmo. Acho que agora vai ficar mais claro. Então acho que no nosso próximo encontro a gente poderia bem rapidamente resumir tudo aquilo que a gente já viu, todas essas bases aí de discussão que ele lançou, para a gente entrar melhor nessa próxima questão. Ok. Então é isso, a gente vai orar, né, para encerrar a nossa reunião. Esse irmão Mateus aí que iniciou, termine. Glória a nosso Deus aí, pedindo para que ele nos abençoe nosso entendimento, né, para o nosso próximo estudo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o teu nome e agradecer ao Senhor por tua grandeza. Tua vontade é sempre boa, perfeita, agradável. Nós queremos te louvar, Pai, pela iluminação da Escritura, pelos estudiosos da palavra do Senhor que se debruçaram, dedicaram muitas vezes suas vidas para compreender melhor, poder ensinar melhor a tua palavra, a fim de que fosse nos acessível. Nós agradecemos também pela iluminação do teu Espírito, que nos conduz à humildade e não ao orgulho, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê uma perspectiva humilde, de sabermos, Pai, que nós somos falhos, pecadores, a nossa mente é limitada, estamos sujeitos aos erros, por conta, Senhor Deus, da queda, que a nossa razão não é suficiente, e o Senhor Deus é Deus sublime e alto, e não podemos, Pai, compreender esse sentido útil, porque o Senhor é Deus grande,
isso nos leva para uma posição de humildade. E não devemos negar aquilo que vemos na palavra, na escritura, aquilo que o Senhor nos revela, que são coisas muitas vezes difíceis, complicadas, mas não nos ocultamos dessas coisas e pedimos ao Senhor graça para que sejamos iluminados pela sua palavra e guiados pelo Senhor. O Senhor nos ajude, perdoe os pecados, as faltas, não nos trate segundo as nossas obras, mas segundo as misericórdias do Senhor. Nos dê graça, Pai. Abençoa essa reunião e o Senhor cative muito mais o nosso coração e a nossa mente a palavra do Senhor, e venhamos estar cada dia mais interessados e verdadeiramente interessados em aprender mais acerca da sua palavra. Também para pessoas que precisam estudar e aprender melhor e se dedicar ao estudo da palavra do Senhor e assim agradar ao Senhor, que o Senhor cumpra o teu desígnio, em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos, Pai, que a vontade do Senhor seja feita. Assim oramos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Ok, irmãos, vou Valeu. encerrar a transmissão. Deus abençoe. Eu vou parar a transmissão. Até mais.